Olá, quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de Jesus, nosso Senhor, nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que a proteção divina, que as bênçãos de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que o seu lar seja um lar dominado pela paz de Deus, que no seu lar haja a palavra de Deus, a fé nela, a obediência, e que você siga a direção de Deus baseado nesta palavra maravilhosa, para que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? No Salmo 128, a palavra de Deus nos diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos de Deus? É andar fundamentado nesta palavra. Então desejo as bênçãos de Deus para você, para seus filhos e para a sua família. Nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: as promessas de Deus, né? As promessas de Deus. Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Aquilo que Deus diz que Ele vai fazer, Ele faz, porque Deus é fiel. Às vezes, num período político, num período eleitoral, existem muitas promessas, muitos projetos, mas que daqueles projetos e daquelas promessas, a grande maioria não são realizadas, não são cumpridas, até porque às vezes são promessas que já são feitas com a intenção de não cumprir. Já são feitas apenas para iludir, para enganar, para ludibriar as pessoas, para encantar as pessoas, e são promessas que depois não se cumprem, não são cumpridas, porque a própria pessoa que faz aquelas promessas já não tem intenção mesmo de cumpri-las. Mas as promessas de Deus se cumprem. Tudo aquilo que Deus diz se realiza. Tudo aquilo que Deus diz acontece. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesta oportunidade. Sobre as promessas de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Repito, as coisas que em breve hão de acontecer. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tudo que está escrito nesse livro sempre se cumpriu e sempre se cumprirá. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra de Deus se cumpre, se realiza, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. O apóstolo Pedro dizia que a erva seca, né? Tudo se acaba, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As promessas de Deus se cumprem. Um dia Deus chamou um homem chamado Abraão, lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, a terra entre rios, ali próximo à Babilônia, a Síria, ali viviam vários países. Deus chamou este homem chamado Abraão, e Deus prometeu algo a ele, prometeu uma terra que manda leite e mel. E disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus cumpriu sua promessa. Trouxe Abraão e mostrou: daqui a terra que eu te prometi, essa daqui. Essa terra eu darei a você e a sua descendência. Deus depois promete a Abraão sua nação, sua família, seu povo, que se tornará um povo tão grande como as estrelas do céu em número, muito grande, será em grande número como a areia da praia. Mas esse teu povo um dia será escravizado por 400 anos. Mas eu visitarei teu povo e o tirarei com mão poderosa, libertarei com mão poderosa. Deus também cumpriu esta promessa. Um dia o povo de Deus desceu para o Egito, passou 400 anos lá, mas Deus com mão poderosa libertou e tirou o seu povo e o levou para uma terra que manda leite e mel. Isso é história. Isso é um fato confirmado pela história. Está na Bíblia e é confirmado pela história. É a história de uma nação chamada Israel. É a história da nação israelita. Está lá nos livros de história deles, confirmando que a Bíblia é a verdade. Mas na frente, tudo que Deus disse cumpre. O povo de Deus cai no pecado. E Deus promete o seguinte, Deus diz o seguinte: olha, vocês vão passar 70 anos como escravo numa nação chamada Babilônia. E se cumpriu. O país da Babilônia se manifesta como uma grande potência mundial, invade o território israelense, leva eles presos como escravos para a Babilônia. Lá eles passam 70 anos como Deus tinha prometido. Não passou nem mais nem menos, 70 anos. Aí Deus promete
150 anos Deus tinha prometido. Primeiro tem a promessa de 70 anos, mas Deus também promete: depois de 70 anos, eu vou chamar um homem chamado Ciro. Deus profetizou o nascimento desse homem e que ele iria libertar o povo judeu. Deus profetizou através do profeta Isaías. 150 anos desse homem existir. Antes desse homem existir, se cumpriu a promessa do cativeiro, mas também se cumpriu a promessa da libertação, conforme profetizado 150 anos antes de acontecer. 150 anos depois nascia, chorava um bebê chamado Ciro, né? Aliás, 120 anos antes, né? Porque Ciro tinha mais ou menos 30, 40 anos. Chorava um bebê chamado Ciro. Quando ele fica adulto, exatamente mais ou menos 150 anos depois da profecia, esse homem chamado Ciro liberta o povo judeu conforme a promessa de Deus. Deus profetizou os 4 grandes potências mundiais, as 4 grandes potências mundiais que iriam surgir. Antes de elas surgirem, Deus profetizou. Deus disse que um dia iria ter uma potência chamada Babilônia. Depois da Babilônia iria ter outra grande potência, que aconteceu, foi o reinado dos persas. Depois Deus disse que iria surgir outra grande potência. Surgiu, que foi a Grécia com Alexandre o Grande. E diz mais: Deus também profetizou o aparecimento do reinado de Roma, o Império Romano. E Deus diz mais, um detalhe sobre a potência da Grécia: Deus profetizou o aparecimento e o grande sucesso, né, de Alexandre o Grande, o Alexandre o Magno. Mas também a Bíblia profetizou que este rei iria cair bem cedo. Como de fato Alexandre caiu. Alexandre, o grande guerreiro, foi derrotado por um mosquito e morreu de malária. E a Bíblia profetizava que ele iria cair e o seu reino seria dividido por 4 de seus generais. Se cumpriu. Alexandre o Grande cai. Seu reino é dividido por 4 dos seus generais. Depois a Bíblia profetiza a queda da Grécia e o surgimento do Império Romano. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus. A Bíblia prometeu o Salvador que haveria de vir ao mundo, morrer numa cruz, ressuscitar, aparecer, ser o intercessor da humanidade. Tudo se cumpriu. Jesus veio, morreu na cruz. Antes de morrer, ele fez milagres e maravilhas, provando para todos naquela época que ele era o Cristo. Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu ao povo judeu, Jesus Cristo profetizou para o povo judeu que um dia o seu templo seria destruído, não ficaria lá pedra sobre pedra. Se cumpriu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou todo o templo. As palavras de Deus se cumprem, o que Deus diz se cumpre. O que Deus diz vai acontecer. O que Deus diz acontece, porque as promessas de Deus ele cumpre. Tanto as promessas com respeito à ameaça, como as promessas com respeito à bênção. Tudo se cumpre. Mas é importante nós vermos o seguinte: quando a Bíblia diz que Deus é fiel, ele é fiel dos dois lados. Ele tanto é fiel para cumprir as suas promessas, as suas bênçãos, mas também ele é fiel para cumprir o seu castigo, a sua punição sobre aqueles que não querem a Deus. Deus cumprirá fielmente suas promessas, tanto as promessas de salvação, quanto a promessa de perdição para aqueles que não querem Deus. Mas ele é fiel em cumprir sua palavra. Com fidelidade ele cumprirá as promessas do céu para aqueles que aceitam Jesus. Mas com fidelidade também ele cumprirá o que diz na sua palavra para a condenação daqueles que não querem, nunca quiseram nada com Deus e morreram sem Deus. Meus amigos, Deus é fiel, ele cumprirá suas promessas. Muitas coisas não estão para sobreviver ao mundo. Ainda acontecerá no mundo muitas coisas profetizadas na Bíblia, ainda está para acontecer, e em breves tempos vão começar a acontecer. Os sinais da vinda de Cristo todos estão se cumprindo. Tudo está mostrando que Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Jesus está para voltar. Os sinais estão se cumprindo. Em breves tempos Jesus Cristo raiará nas nuvens do céu, levará o seu povo para a glória através do arrebatamento da igreja, e se cumprirá o apocalipse na terra, quando as pessoas vão ver que realmente há um Deus todo-poderoso e que ele cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Por isso que está dizendo aqui Apocalipse 22:6, estas palavras são fiéis e verdadeiras, né? E as coisas que em breve hão de acontecer, elas acontecerão. Aceita Cristo enquanto é tempo. Jesus está voltando.
Deus não é político mentiroso para prometer e não cumprir. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a vida eterna é prometida pelo Deus que não pode mentir. As promessas de Deus todas se cumprirão. Os sinais estão mostrando. Jesus está voltando. Jesus está vindo aí. E com ele vem o Apocalipse. Aceita Cristo enquanto é tempo. Aceita Jesus e receba na sua vida as promessas das bênçãos de Deus.